Olá, estou gravando esse vídeo para explicar qual o impacto para as instituições de ensino e para os empregados da medida provisória 936, que permite a redução de jornada de trabalho e renda ou até suspensão do contrato de trabalho e renda. Nós temos diversas possibilidades que a medida provisória 936 traz, mas os cálculos são um tanto complexos, então eu vou tentar aqui ajudá-los a entender como é que se calcula isso para tentar entender o impacto para a instituição e para os seus funcionários. Bom, primeiro, as reduções de trabalho e renda, né, elas serão compensadas com pagamento pelo governo federal. Mas esse pagamento ele não é na mesma proporção do valor do salário do seu empregado. Ele é com base no valor do seguro-desemprego que o seu empregado teria direito, caso ele ficasse desempregado. E aí a primeira questão que a gente tem que entender é como é que se calcula o valor do seguro-desemprego, já que o seguro-desemprego ele tem três faixas de cálculo com base em três faixas salariais. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que eu calculo o valor do seguro-desemprego, porque ele vai ser utilizado como base depois para as reduções de jornada de trabalho e renda. Bom, primeira coisa, a primeira faixa do seguro-desemprego, ela é para quem recebeu nos últimos 3 meses, em média, salário bruto mensal de até R$ 1.599,61. E para quem ficou nessa faixa nos últimos 3 meses, como é que se calcula o valor do seguro-desemprego? É simples, pega a média do valor do salário bruto do empregado nos últimos 3 meses e multiplica por 80%. Então, se, por exemplo, o empregado ganhou, na média, nos últimos 3 meses de salário bruto, R$ 1.599,61, então o valor que ele teria direito de seguro-desemprego seria R$ 1.599,61 vezes 80%, que é R$ 1.279,69. Então essa é a primeira faixa de seguro-desemprego. Qual é a segunda faixa? São aqueles empregados que receberam, na média dos últimos 3 meses, salário bruto mensal acima de R$ 1.599,61 e até R$ 2.666,29. Bom, e aí como é que se calcula para quem está nessa faixa? Ele vai ser a média do valor do salário bruto nos últimos 3 meses do empregado, menos R$ 1.599,61, que é o limite da primeira faixa, vezes 50%. Quer dizer, essa média menos o 1.599,61 vezes 50%, mais R$ 1.279,69. Então, vamos pegar como exemplo que, na média, nos últimos 3 meses, o empregado recebeu R$ 2.666,29, ok? Como é que eu calculo o valor de seguro-desemprego para essa faixa? Eu vou pegar a média, que foi R$ 2.666,29, menos R$ 1.599,29. O resultado dessa subtração multiplico por 50%. E depois eu adiciono R$ 1.279,69. Então, quanto que ficaria? Ficaria R$ 1.066,68 vezes 50%, mais R$ 1.279,69, que dá R$ 1.813,03. Ou seja, quem está nessa faixa, nessa segunda faixa, nesse valor que eu dei de exemplo de R$ 2.666,29, receberia R$ 1.813,03 de seguro-desemprego caso ficasse desempregado. E vai ser a base para as reduções de jornada de trabalho e renda. E a terceira e última faixa, ela é mais simples, para quem recebeu na média, nos últimos 3 meses, salário bruto mensal
acima de R$ 2.266,29 é fixo. O valor sempre será do seguro-desemprego igual a 1.813,03 Então, por exemplo, aquele limite primeiro, para quem poderá usar a MP 936 para reduções de, além dos 25%, também de 50% e 70%, R$ 3.135, por exemplo, ele se encaixaria em qual faixa de seguro-desemprego? Na terceira faixa, ou seja, ele receberia R$ 1.813,03 caso ele fosse demitido e entrasse no seguro-desemprego hoje, ok? Então essas são as três faixas. Bom, aí como é que eu calculo a redução de jornada de trabalho e renda com base nisso tudo? Vamos no primeiro exemplo, 25% de redução. Quem pode usar, para qual empregado eu posso aplicar isso? Todos os empregados por meio de acordo individual ou coletivo. Esse é o mais simples de todo. E o que vai acontecer? A empresa, a instituição de ensino, né, vai pagar 75% do valor do salário bruto do empregado e os encargos proporcionais a esses 75% que ela está pagando. Tá? E os outros 25%, como é que ficam? Né? Além de eu reduzir as horas dele. O governo federal vai pagar 25% do valor que ele teria direito de seguro-desemprego, que será calculado com base na média dos últimos 3 meses dos salários brutos do empregado, para ver em qual faixa daqueles 3 faixas do seguro-desemprego ele entra. Importante, a parte do seguro-desemprego que ele recebe, que o empregado recebe pelo governo federal, não incide imposto de renda, né, pessoa física, e também não vai computar na base de cálculo para apuração do ganho anual. Então ele tem um pequeno ganho em termos de imposto de renda lá na apuração anual dele, do funcionário. Então isso é um pequeno ganho. Então vamos a um exemplo para essa faixa de redução de jornada de trabalho e renda. Se ele teve um salário bruto, o último salário bruto, R$ 1.599,61, é o que ele ganha. E eu vou reduzir 25%, então a instituição de ensino vai pagar R$ 1.599,61 vezes 75%, o que vai dar R$ 1.199,71. Sobre esse valor vão incidir os encargos, como INSS, FGTS e assim por diante. E os outros 25%? O governo vai pagar integralmente? Não, o governo vai pegar o quê? Nessa faixa, como eu tinha colocado no primeiro exemplo, esse funcionário, esse empregado, teria como direito de seguro-desemprego R$ 1.279,69. Mas o governo vai pagar, então, 25% disso. Então, o governo vai pagar R$ 319,92 como complemento para esse empregado que você reduziu 25%. Ou seja, o que o empregado vai receber no total? Vai receber da instituição R$ 1.199,71 e do governo federal R$ 319,92, que no total vai ser de R$ 1.519,63, o que representa para ele uma perda de 5% na remuneração total mensal. Uma coisa importante é que o conceito da medida provisória é que não pode haver diminuição do valor do salário hora. Então, vamos fazer aqui um exemplo, né? Nesse exemplo aqui de redução de 25%. A carga horária desse funcionário é de 200 horas, certo? Então, e o salário dele, que a gente usou no exemplo, é de R$ 1.599,61, que dividido por 200 horas representa R$ 8,00 por hora. É o que a instituição está pagando para esse empregado. No momento que eu reduzi 25%, a carga horária dele diminuiu para 150 horas. E o valor do salário, né, com o complemento do governo, conforme eu mostrei anteriormente, ficou em R$ 1.519,63, que dividido por 150 horas agora, dá um valor de salário hora de R$ 10,13. Ou seja, o valor do salário hora aumentou 26,7%. Ele teve uma redução de 5% na remuneração mensal, mas o valor do salário hora aumentou 26,7%.
Vamos ao segundo exemplo, redução de jornada de trabalho de 50%, ok? Já muda um pouquinho os critérios, não pode ser aplicado para qualquer empregado sem que por acordo individual. Então, quem pode fazer jus a isso? Todos os empregados com salário bruto mensal de até R$ 3.135 por meio de acordo individual ou acordo coletivo. Todos os empregados que tenham diploma de nível superior e salário bruto mensal igual ou superior a R$ 12.202,12, também por meio de acordo individual ou acordo coletivo. E os demais empregados que não se enquadram nesses dois primeiros critérios, somente por meio de acordo coletivo. Acordo individual não pode ser aplicado nesse caso. E como é que eu calculo? A empresa vai pagar 50% do valor do salário bruto do empregado e os encargos proporcionais, e o governo federal vai pagar o quê? 50% do valor do seguro-desemprego, a qual esse empregado fará jus conforme o cálculo em que faixa de seguro-desemprego ele vai cair, conforme a média dos últimos 3 meses de valor, aqueles primeiros cálculos que eu mostrei aqui para vocês nesse vídeo, ok? Então vamos pegar um exemplo. Salário bruto, R$ 3.135, ele ainda se aplica naquele critério que você pode fazer por acordo individual. Quanto que a instituição de ensino vai pagar? Vai pagar esse valor vezes 50%. Que vai dar R$ 1.567,50. Quanto que o governo federal vai pagar? Vai pagar, quem está nessa faixa de R$ 3.135, faria jus a um seguro-desemprego de R$ 1.813,03. Então o governo vai pagar 50% desse valor de seguro-desemprego, o que equivale a R$ 906,52. Então quanto que o funcionário que recebia R$ 3.135 com uma jornada de 100%, vai começar a receber com uma redução de jornada de 50%. Ele vai receber R$ 1.567,50 da instituição de ensino e mais R$ 906,52 do governo federal, o que vai totalizar R$ 2.474,02, o que significará uma perda, uma redução de remuneração mensal total de 21,08%. Porém, em salário hora, não há perda, há aumento. Por quê? Se a carga horária com aquele valor de R$ 3.135 fosse de 200 horas, então o valor da hora seria R$ 15,68 por hora. Com uma redução de 50% da jornada, a carga horária dele passa para R$ 100 horas, ok? Então, se ele vai passar a ganhar R$ 2.474,02 dividido por 100 horas, o valor da hora subiu para R$ 24,74, ou seja, um ganho de 57,8%, ou seja, não há redução do valor do salário hora. E o último percentual possível de redução de jornada de trabalho é de 70%. Nesse caso, o critério é o mesmo dos 50%, só pode ser aplicado por acordo individual para quem recebe até R$ 3.135 ou para quem recebe R$ 12.202,12 ou mais, desde que tenha diploma de nível superior. Os demais, não abrangentes nesses dois critérios, obrigatoriamente você só pode fazer redução de 50% ou de 70% por meio de acordo coletivo. Então, como é que você calcula isso? A instituição paga 30% do valor do salário bruto do empregado e os seus encargos proporcionais, e o governo federal vai pagar 70% do valor do seguro-desemprego a que o empregado fizer jus conforme aquelas 3 faixas que eu já expliquei anteriormente. Vamos a um exemplo. O salário bruto dele é de R$ 12.202,12. A instituição de ensino vai pagar esse valor vezes 30%, já que ela reduziu 70% a carga horária, ou seja, ela vai pagar R$ 3.660,64. E o governo, quanto que vai participar nisso? A faixa
de seguro-desemprego para quem ganhou na média nos últimos 3 meses esse valor de R$ 12.202,12 é de R$ 1.813,03, que vezes 70% vai dar R$ 1.269,12. Então, o empregado ele passa a receber da instituição de ensino R$ 3.660,64, mais do governo federal R$ 1.269,12, totalizando R$ 4.929,76, o que significa uma redução do valor total mensal de 59,6%. Porém, em salário hora, se ele tinha aquele valor de R$ 12.202,12 a uma carga horária de 200 horas, por exemplo, a hora dele equivalia a R$ 61,01. E agora, a carga horária dele não é mais de 200 horas, foi reduzida para 30%, então agora é de 60 horas. Ele passa a receber R$ 4.929,76, mas dividido por 60 horas. Então a hora dele sobe para R$ 82,16, ou seja, um aumento de salário hora de 34,7%. Ok? Por fim, nós temos os casos de suspensão de jornada de trabalho e renda. Primeiro, para empresas que faturaram em 2019 até 4,8 milhões, ela pode suspender, certo? E não paga mais nada do salário bruto do empregado. E os encargos proporcionais também zero, consequentemente. Quem pode, de novo, são aqueles mesmos critérios. Os empregados que tiveram salário bruto, que tem salário bruto de até R$ 3.135 por meio de acordo individual ou coletivo, aqueles que recebem R$ 12.202,12 ou mais e têm um diploma de nível superior, também por meio de acordo individual ou coletivo, e os demais somente por meio de acordo coletivo. Para essas empresas que faturaram até 4,8 milhões de reais em 2019, a empresa não paga nada de salário bruto e os seus encargos proporcionais, mas ela continua concedendo seus benefícios. Por exemplo, se tiver plano de saúde, tem que continuar mantendo. Se tiver cesta básica, continuar pagando a cesta básica e assim por diante. Os benefícios continuam valendo. E o governo federal vai pagar o quê? Ele vai pagar 100% do valor do seguro-desemprego a que o funcionário teria direito se ficasse desempregado, numa daquelas 3 faixas. Então, se, por exemplo, eu tiver um salário bruto de R$ 3.135 e suspender o contrato dele e a minha empresa faturou até 4,8 milhões de reais em 2019, eu passo a não pagar nada durante a suspensão do contrato de trabalho dele e o governo federal paga 100% do seguro-desemprego que ele teria direito nessa faixa, que é de R$ 1.813,03, ok? Então ele cai a remuneração mensal dele de R$ 3.135 para R$ 1.813,03. Para as empresas, as instituições de ensino que faturaram mais de 4,8 milhões em 2019, as regras e os critérios são os mesmos. O que muda é o seguinte: a instituição de ensino tem que arcar com 30%, o governo vai arcar com no máximo 70%. Só que esses 30% que a instituição de ensino terá que arcar, ele é a título de ajuda compensatória mensal. E nisso não incide nenhum encargo, não entra como valor indenizatório e também o empregado não paga imposto de renda sobre esse valor também. É um valor que vai à parte, né? E aí, então, a instituição, num valor de um salário de R$ 3.135, ela suspendendo o contrato de trabalho, ela vai ter que pagar R$ 940,50 sem encargos e sem compor verbas indenizatórias, nada disso para o funcionário. E o funcionário também recebe isso líquido, sem pagar imposto de renda. E o governo federal vai pagar quanto? Aí ele vai pagar aquele valor que ele teria jus nessa faixa salarial de R$ 1.813,03 vezes 70%. Né? Para quem faturou mais de 4,8 milhões, ele vai pagar só até 70% do valor, ou seja, R$ 1.269,12. Ok? Então, o funcionário teria direito
a vai receber R$ 2.209,62, nesse caso, uma redução de 29,5%. Ok? Por fim, só lembrando que em qualquer hipótese de redução ou suspensão de jornada de trabalho, a empresa continua pagando os benefícios já concedidos aos funcionários, como plano de saúde, cesta básica, etc. E a ajuda compensatória, que ela pode ser dada em qualquer um dos casos, além daquelas empresas que faturaram mais de 4,8 milhões, no caso, suspensão de contrato de trabalho, que obrigatoriamente ela tem que arcar com 30% por meio de uma ajuda compensatória mensal, ela também pode dar uma ajuda compensatória mensal em qualquer dos outros casos por liberalidade dela. E importante, essa ajuda, então, eu reforço, não integra salário, não incide em cargos, não tem natureza indenizatória e não incide imposto de renda para o empregado. E mais uma coisa, ela pode ser utilizada para dedução do lucro líquido para fins de cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então essas foram as minhas explicações, espero ter ajudado e fico à disposição quem quiser tirar mais dúvidas. Muito obrigado.